Olá, coleguinhas do sexto ano, tudo bem com vocês? Estão sentindo falta de mim? Pois é, espero que sim. Bom, vamos falar hoje, na aula de produção de texto, sobre a narrativa de aventuras. Ou seja, vamos falar sobre as principais características das novelas de aventura e também de outras questões que vocês vão ver durante esta aula. Para começar, o que significa aventura? Pois é, se você não sabe, você vai saber agora. Então anota aí no seu caderninho, anota o seguinte, vai pausando o vídeo, mas anota. Narrativa de aventura é o título. Aí você coloca assim, ó, aventura. Aventura significa coisas que estão por vir. Ou seja, a definição da palavra aventura já contém a ideia de risco, de perigo. Ou seja, a aventura ela sempre foi revisitada. O tema é que rendeu incríveis histórias em lugares empolgantes e também desafiadores. Ou seja, são elementos que fazem com que a narrativa se torne mais motivante, mais motivadora e torna vocês também um pouquinho mais interessados na leitura. Bom, vamos continuar falando sobre narrativa de aventura então. Quais são os principais lugares e cenários que podem ser trabalhados numa narrativa de aventura? Pode ser, a história, aliás, pode se desenrolar no deserto, na floresta, no mar, entre quatro paredes, como numa casa, no espaço sideral, na montanha, ou também pode se passar em uma cidade. O que você precisa saber sobre narrativa de aventura? Anota aí. Primeiro elemento, o herói. Ou seja, o herói é o quê? O protagonista. O herói é alguém que descobriu ou realizou alguma coisa além do nível normal das realizações ou das experiências também. O herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo. Então, o primeiro elemento de uma narrativa de aventura, aliás, o principal, é o herói, que é o protagonista da história. Segundo elemento, anota para mim aí, bravura. A história da humanidade, ela apresenta inúmeras personagens que se destacam pela bravura. Nesse contexto que eu estou falando, ou seja, nesse sentido de bravo, pode ser considerado o quê? Aquele homem corajoso, audacioso, como o brávio, selvagem. O que fica desses personagens é a figura grandiosa, eternamente heróica, fascinante, porque sai um pouco daquele comportamento das pessoas comuns, como é o caso de Dom Quixote, que vocês acabaram de ler. Bom, se tem o herói, tem também o que? O anti-herói. E esse anti-herói, você anota para mim aí. Terceiro elemento, antagonista. Antagonista, isso mesmo. O antagonista é o vilão da história. Ele sempre está do lado oposto, em oposição ao herói. Ou seja, são os inimigos do herói. No clímax da narrativa de aventura, geralmente tem o protagonista e o antagonista que lutam um pelo outro. Ou seja, não seria um pelo outro, mas em prol do bem. Né? O protagonista luta em prol do bem. Já o antagonista sempre fica do lado oposto, né? O lado mal. Narrativa de aventura. O que você deve saber para analisar uma narrativa de aventura? Primeiro, anota aí. O que aconteceu? Ou seja, o fato, o enredo, a história que se passa. Segundo, com quem? Ou seja, quais são os personagens dessa obra, da narrativa de aventura, da história? Terceiro, onde? Onde acontece? Qual é o espaço que acontece? Por isso que vocês fizeram todo aquele detalhamento no trabalho bimestral de vocês, porque seria essencial para o entendimento da história. Então, o que aconteceu, com quem, onde, e agora o quarto é o quando. Quando aconteceu, ou seja, qual foi o espaço de tempo que aconteceu. Quinto,
como aconteceu, como que se deu a narrativa, qual foi o modo que foi expressa a narrativa. Quem está contando? Aí é a vez do quê? Do narrador. Esse aí é um dos fatores principais. Então nós temos aí os elementos da narrativa, que eu quero que vocês coloquem também aí no caderninho aí. Coloca como título. Elementos da narrativa. Aí você coloca aí primeiro, enredo. Colocou? Então você vai colocar aí. O texto narrativo, ele geralmente segue um esqueminha, um certo esquema, uma certa estrutura. Então você vai colocar aí. Letra A, apresentação. Letra B, complicação ou problema. Letra C, clímax. E a letra D, desfecho ou solução. Tudo bem? Agora eu vou explicar sobre cada um. Apresentação é o que? É o estabelecimento de uma situação, ou seja, é como eu vou tratar, ou seja, eu vou fazer uma apresentação do que eu vou tratar. Eu vou estabelecer uma situação para o meu leitor. A letra B é a complicação, ou seja, o problema. Ou seja, nessa etapa será, aliás, a etapa do conflito entre as personagens, onde tudo vai desenvolver. Problema, complicação. O clímax é aquele momento culminante de tensão, ou seja, aquele momento que mais chama atenção, fica lá para a parte final do filme, por exemplo, tá bom? E o último é o desfecho, a solução, ou seja, a ocasião em que os fatos levam ao final da história. Então preste bastante atenção. Repetindo, qual que é a letra A mesmo? Os elementos da narrativa? Muito bem. Letra B, qual que é? Ok, parabéns. E a letra C? Legal. E a letra D? Isso mesmo. Vamos pular para o próximo tópico. Na narrativa de aventuras também tem os personagens. Este aí é um dos principais elementos de uma história. O que é um personagem? Você me pergunta, professor, o que é uma personagem? Personagem é um ser, ou vamos dizer, vamos colocar no plural, são seres criados pela nossa imaginação, não. Pela nossa imaginação, não. Pela imaginação do escritor, participantes dos acontecimentos narrados, ou seja, são aqueles seres que o escritor criou para realizar as ações da história. Aí eu tenho aí personagem principal, que é aquele personagem de maior relevância na história, herói ou vilão. E nós temos também os personagens secundários, ou seja, são aqueles personagens da história sem se destacarem muito, que se não destacam muito. Tudo bem? O que nós chamamos também de personagens coadjuvantes. Bom, vamos continuar aqui falando sobre as características, que eu quero que vocês anotem aí. Coloca como título também, tá bom? Características dos personagens. Eu tenho as características físicas, coloca aí, letra A, características físicas. Na outra linha, letra B, características psicológicas, P-S-I-C-O-L-O, acento agudo no O, G-I-C-A-S, características psicológicas. Tá, professor, e agora? Qual é a diferença de um para o outro? Características físicas são o quê? As partes físicas e de fácil verificação dos personagens. Ele é magro? Ele é gordo? Ele tem cabelo curto ou tem cabelo longo? O que ele está vestindo? Tudo bem? Características físicas. As características psicológicas são aquelas características que se referem a emoções dos personagens. Ou seja, nem sempre essas características psicológicas estão explícitas no texto. Tá? Ou seja, vai precisar que você analise tudo o que envolve aquele personagem. Porque muitas vezes ele vai estar expressando um sentimento de tristeza,
ou de alegria, ou de euforia, tudo isso vai depender de você, tudo bem? Vamos falar agora sobre o espaço. Espaço também, tá bom? Coloca aí espaço, aí tem lá. O espaço, ele pode ser um espaço físico e pode ser também um espaço virtual. Qual que é a diferença de um para o outro? Vou falar para você. Você nunca mais vai esquecer. O espaço físico é um espaço correspondente à realidade do autor. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa. É um espaço físico. Espaço virtual é aquele espaço que não existe de fato, mas pode ser imaginado porque provoca no leitor um efeito do real. Por exemplo, eu vou sonhar, eu vou dormir e vou sonhar com um castelo feito de chocolate. É um sonho, é um espaço virtual. Não existe, só existe somente na minha imaginação. Então existem diferenças entre espaço físico e espaço virtual. Agora vamos falar sobre tempo. Tempo é aquele momento que decorrem os fatos, as ações, tá bom? Onde tudo se dá. Tudo bem? Nas próximas aulas eu vou voltar a falar sobre narrativa de aventura. Faça os exercícios que vai complementar todas essas informações que eu passei para vocês aqui. Tá bom? Tchau, tchau.